Bem-vindos a esta explanação exaustiva sobre o panteão de Arda. Hoje a gente vai mergulhar fundo na hierarquia cósmica e nas formas físicas absolutamente impressionantes dos Valar e dos Maiar. Esses são os grandes poderes divinos que literalmente moldaram a Terra-média. Vai ser uma jornada incrível, porque a gente vai descer lá da luz primordial mais pura até as profundezas da sombra mais aterrorizante. E para começar a entender tudo isso, pensem na magnitude desta ideia. Antes mesmo de existir rocha ou mar, todo o universo de Arda foi literalmente cantado para passar a existir. É isso mesmo. Como a gente pode ver, esses espíritos divinos, os Ainur, entoaram o grande tema de Eru Ilúvatar, e foi essa sinfonia sem precedentes que deu origem a tudo que a gente conhece. É uma fundação inteira construída puramente sobre som e harmonia. Lindo, não é? E como o nosso roteiro aqui mostra, a nossa jornada vai seguir exatamente esse fluxo. Vai ser uma verdadeira descida, começando lá na harmonia da criação musical, passando pelos poderes luminosos e elementais, até chegarmos ao extremo oposto, nas trevas mais absolutas da corrupção. Começando então pelo alicerce de tudo, a música. O detalhe importante aqui é que antes de o mundo ganhar um peso físico de verdade, ele era só isso, uma visão grandiosa na mente do Criador. E aí, imaginem só a cena quando esse mundo físico se formou. Essa imagem ilustra muito bem a escala colossal, aquela majestade antiga de Arda. Esses espíritos cantores entraram no mundo gigantesco e totalmente intocado. Eles desceram e trabalharam incansavelmente, preparando cada detalhe desse lugar imenso para ser a futura casa dos elfos e dos homens. Avançando agora para os Senhores da Luz, a gente encontra os seres supremos de Arda. Aqueles que observam e vigiam tudo lá do topo da montanha mais alta de todas. O mais fascinante sobre eles é como as características visuais refletem o poder que têm. Manwë, que é o Rei Supremo, é sempre descrito vestindo azul e portando um cetro magnífico feito de safiras. Ele é cercado por águias e falcões. E ao lado dele governa Varda, a Senhora das Estrelas. As lendas contam que a própria luz divina da criação literalmente vive e irradia do rosto dela. É uma iconografia de pura iluminação. Descendo um pouquinho dos céus, a gente esbarra nos poderes elementais. Para conseguir governar a natureza furiosa do mundo, esses Valar assumiram formas bem extremas. Basta olhar para a figura do Ulmo, o Senhor das Águas. Ele quase nunca assume uma forma parecida com a humana. Em vez disso, ele surge do próprio mar como uma onda gigante, aterradora. Imaginem uma cota de malha brilhante em tons de prateado e verde, um elmo escuro com uma crista de espuma do mar, e a voz dele soando com a profundidade e o peso do próprio fundo do oceano. É de arrepiar. E num contraste gigantesco com essas águas tempestuosas, a gente tem Yavanna. Ela é a provedora, quem traz a vida para a terra. Ela costuma aparecer como uma mulher muito alta, toda vestida de verde. Mas, sem dúvida, a forma mais inspiradora dela é quando ela se ergue como uma árvore colossal, alcançando o firmamento, coroada pela luz do sol e derramando um orvalho dourado que nutre o chão. E quando o assunto é força física, olha só como os estilos variam. De um lado, Tulkas, o guerreiro dourado, cabelos e barba de ouro, pele corada, o cara simplesmente ri no meio da batalha e prefere lutar com as próprias mãos. Do outro lado, o Oromi. Ele é aquele caçador implacável, super feroz, montando seu grande cavalo branco, o Nahar. E quando ele toca a trompa dele, a Valaroma, o som rasga o céu feito um relâmpago estrondoso. Agora a gente muda um pouco o foco e desce mais um degrau nessa hierarquia cósmica para falar dos Maiar. Eles são fundamentais para fazer o mundo girar. Esses espíritos costumam ter uma presença mais sutil, mas não se enganem, o poder deles é imenso. Temos Melian, que é de uma beleza e sabedoria sem tamanho, sempre acompanhada por rouxinóis e capaz de tecer encantamentos e feitiços gigantes. E temos Olorin, o mais sábio deles. Sabem onde veio grande parte da compaixão dele? Ele aprendeu com Niena, aquela vala enigmática do luto e do consolo que veste sempre um capuz cinzento. Inspirado por ela, Olórian anda invisível pela Terra-média, plantando sementes de sabedoria por aí. E é aqui que o tom da nossa explanação muda de vez. Vamos falar da queda daquele que era o mais brilhante dos Ainur e ver como o orgulho transforma a luz em sombra. O contraste aqui é muito marcante. Os Valar focaram em cultivar o mundo, usando formas harmoniosas e belas, tentando fazer de tudo um grande jardim compartilhado. Mas o Melkor, ele foi consumido pelo ódio e pela inveja.
Ele preferiu pegar todo o poder dele e se manifestar de uma forma totalmente deturpada, alimentado pelo puro desejo de dominação e de estragar a criação dos outros. A descrição física de Melkor, depois que ele decaiu, é um pesadelo absoluto. A gente não está falando de uma figura humanoide. O texto diz que ele parecia uma montanha avançando sobre o mar. Imaginem isso, ele vestindo uma armadura negra, aterrorizante, revestida por um gelo impiedoso, mas com a cabeça lá no alto, acima das nuvens, coroada por fumaça e um fogo incandescente. E os olhos irradiavam uma luz flamejante que ressecava a vida de quem quer que o olhasse. E para fechar nossa descida, chegamos ao fundo do Poço da Sombra. Vamos dar uma olhada naqueles espíritos menores que foram seduzidos por esse poder sombrio. É louco pensar que os Balrogs, no princípio de tudo, também eram espíritos Maiar majestosos, assim como Olorin. Mas eles foram torcidos e transformados em puros demônios do terror. Eles viraram uma massa sufocante de escuridão, com um coração de fogo, brandindo aqueles famosos chicotes flamejantes. E claro, isso nos traz ao principal nome da corrupção que ficou para a história, Sauron. No começo das eras, ele era um Maiar brilhante, um lacaio do ferreiro Auli. Mas ele usou as habilidades de artesão dele para o mal, e evoluiu de um simples servo maligno para um mestre feiticeiro de ilusões, até virar aquele gigantesco perturbador olho insonde governando a Torre Escura. E assim a gente conclui essa explanação, deixando no ar uma reflexão provocante. Absolutamente todos os mitos e guerras que acontecem nas eras seguintes nascem desse embate primordial. A grande questão que fica é como os ecos dessa música divina, com a ordem deslumbrante dos Valar de um lado e a dissonância egoísta do Melkor do outro, continuaram a moldar as escolhas e os destinos do mundo. É o tipo de coisa que faz a gente ver toda a história da Terra-média com outros olhos, não acham? Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!